Já deixa o like aqui e se inscreve. Hoje você se sente bem irlandesa? Ah, com certeza, né? Depois de uma década aqui, minha Nossa Senhora. Então, eu tenho uma filhinha agora de 2 anos, né? Casei com um irlandês. E para você ver, Boulder, ó, eu vou te contar uma parte aí que talvez eu não tenha contado ainda. Quando eu terminei a faculdade, eu não consegui achar um emprego quando tinha... Você tem 1 ano, né? No G1, para arrumar um emprego, mas não conseguia porque tava tudo fechado, né? Eu falei, meu, o que eu vou fazer? Aí, o que eu fiz? A Nike sabia que o meu visto estava para expirar. Aí ele falou, Verônica, infelizmente, o seu visto está para acabar, então a gente não vai poder continuar com você aqui. E então, o que aconteceu? Aí eu saí de lá porque o visto expirou. E foi na época que tava a pandemia e tudo. Eu falei, gente, como é que eu vou procurar emprego com a pandemia? Aí as empresas voltou, só que no começo não tava dando oportunidade. Aí o que aconteceu? Eu apliquei para essa empresa que eu tô hoje. Aí eu falei, eu vou pegar qualquer um, que é para eu poder ter um dinheiro, fazer um dinheiro até arrumar o emprego que tem as critical skills, né? Que me deu o work permit, porque eu tava sozinha na época, eu tava solteira, não tinha ninguém, então tem que ser esse lado. Aí o que aconteceu? Eu não consegui. Aí o que eu falei? Eu vou ficar quieta, eu não vou falar pro dono de onde eu trabalho, não, que eu tô, porque eles não pediram. Quando eu entrei lá, eles só pediram o meu PPS e o cartão do banco, os dados, só foi isso. Não pediram meus documentos. Então, assim, eles não estavam a par que eu estava para acabar o meu visto. E eu fiquei quietinha. Falei, eu não vou falar, porque se eu falar, eu vou perder. Aí eu tô no meio da rua. Aí o que aconteceu? Passou o tempo, eu perdi. Eu não consegui arrumar um emprego de business na área devido à pandemia e a situação que estava no país. E aí eu fiquei lá quietinha. E aí eu fiquei, e agora? Agora você vai ficar aqui trabalhando para sempre sem falar para ninguém que você não tem visto. Aí eu fiquei lá, Boulder, quietinha, trabalhando todo esse tempo. E eu falei, meu Deus, o que vai ser de mim? Se um dia eles descobrirem, nossa, aí o bicho vai pegar. A gente fica, sabe, de um jeito, você não tem o que fazer, porque você tá sem visto. O que você vai fazer? Como que você vai conseguir o visto? Você já estudou 7 anos, você teve a oportunidade do G1 e não conseguiu. Aí, depois de um tempo, Deus colocou no meu caminho meu marido. E aí eu conheci ele na loja que eu trabalho. E pra você ver, no começo nem passava nada, ele ia lá com a bebezinha de 2 anos, eu fiquei encantada pela bebezinha, 2 anos, loirinha bonitinha, eu falei, ai, que linda. Aí a gente virou, tipo... Amigos, né, de falar oi, porque a menininha era muito simpática. E no começo ficou só nisso. E aí, demorou pra despertar essa coisa de interesse com ele. O que aconteceu? Teve um dia que ele foi lá, sozinho, sem ninguém, tava sem a menininha, né? Cara, ia todo dia na loja, né? Ele tava indo duas vezes no dia. Tinha acabado o lockdown, né? Tava abrindo, ele queria trazer a menininha pra pegar um ar, né? Beleza. Eu falei, não, vai saber, o cara deve ser casado, sei lá. Mais um dia, ele foi lá na loja e aí ele tava sem a menininha. Aí ele foi lá, comprou uma Coca-Cola e quando eu vi, ele tava todo uniformizado. Eu falei, nossa. Aí quando eu olhei, sabe o que tava escrito no uniforme dele? Imigração. Eu falei, meu Deus, o cara trabalha na imigração. Agora que eu tenho mais pergunta ainda, né? Pra... Você é amiga dele agora. Eu vou ser amiga dele mesmo, pra eu poder, entendeu? Saber aí se tem alguma solução pro meu caso. Ai, meu Deus, ele entrou lá na Copa da Imigração. Aí eu fiquei pensando, meu, que imigração será que ele trabalha? Será que é daqui? Será que é de Dublin? De onde será que é? Mas enfim, ficou nessa, né? Aí um belo dia, eu terminei o meu expediente, ele tava lá tomando café na frente do meu trabalho. Em frente da minha loja tem a cafeteria. E ele ficava lá toda hora tomando café. Aí eu terminei, fui lá pro chafariz, que tem bem no meio do shopping. Aí ele terminou o café dele e ele veio com a menininha correu pra minha direção. Aí eu, ai, oi. Aí eu conversei com a menininha me abraçou, ele veio junto. Falei, ai, tudo bem? Ai, que bom ver você fora da loja. Como que é seu nome? Eu falei, Verônica, e o seu? Brian. Prazer. Eu falei, que legal, você trabalha na imigração? Trabalho na imigração. Nossa, que bacana. E aí, quando eu perguntei pra ele, que imigração que você trabalha? Ele falou, eu trabalho na migração do aeroporto. Eu falei, nossa, meu Deus, o cara trabalha na migração do aeroporto aqui da Irlanda. Ai, meu Deus. Aí foi onde tudo começou. A gente trocou os nomes, tudo tal. E aí eu perguntei pra ele, né? E eu falei, mãe da menina. Aí ele pegou e falou assim, she's working away. Tipo assim, ele deu uma resposta que não dava pra saber se ele
era casado, se não era, eu falei, ai, não adiantou nada, né? Mas enfim. Aí teve um outro dia que ele foi lá tomar café de novo e eu tinha terminado meu serviço novamente, né? Aí eu peguei, parei lá na mesa dele, ai, tudo bem, tal. E aí a gente começou a conversar sobre o negócio de migração, tal. Aí ele falou assim, ó, lá na migração tá pegando, por que você não aplica pra lá, né? Aí eu falei, ai, vou falar a verdade, cara. Falei, olha, eu gostaria muito de arrumar outro emprego, né? Mas eu tô numa situação agora que, pra mim, não tá muito complicado. Ele, por que você tá sem visto? Eu falei, venceu, eu tô sem visto. Aí ele falou, qual que é o número do seu GNB? Aí fui lá e ele falou, me dá que eu vou dar uma pesquisada como é que tá a sua situação. E se eu souber de qualquer coisa, porque a gente sempre tá por dentro das leis, o que muda e tal, eu falo pra você. Eu falei, tá bom. E olha que você lembra que na época que nós estávamos em lockdown, o governo da Irlanda estava dando altas extensão? Eu estava vivendo disso. Eu estava vivendo disso. Eles deram mais ou menos 5 vezes. As 5 vezes eu peguei a extensão, tava ali, ó. E continuei até o máximo que eu podia lá no Kildare Village. Mas tem uma hora que ele falou, não, agora acabou as extensão, você vai ter que ir embora. Mas, enfim, voltando para ele. Aí, a gente acabou se conhecendo, trocando telefone. Ele puxou lá minha situação, viu tudo bonitinho. E aí, aconteceu. E aí, casaram. E aí foi. Tudo aconteceu muito rápido com ele. Pra você ver, eu fiquei com o cara há tantos anos na minha vida, nunca deu nada. Aí, com ele, 6 meses aconteceu tudo. E a gente ficou junto. Uma história de amor Ficamos todo junto. dia o cara tava indo lá na loja. Tava indo direto, dando junto. E aí o que aconteceu? É que eu tô machucando chiclete, acho que ele tá despedaçando agora. Mas enfim, aí eu contei pra ele, né? Eu tô trabalhando escondido, sem o visto. Pelo amor de Deus, não fala pro dono, não. Vou contar agora, zoando comigo. Não fala pro governo. Não fala, não. Mas, enfim, assim, foi bom, porque a gente teve vários bate-papos sobre imigração, né? Ele contou lá várias histórias de como que é o pessoal de fora, os foreigners tentando entrar na Irlanda, e às vezes as coisas bizarras que acontecem na imigração, no aeroporto. E aí a gente acabou ficando junto, e aí eu tava... Aí surgiu a ideia, né, de casar e tudo, e aí eu comecei a procurar online e achei a Michelle. Eu vi um vídeo de um casal que casou na Dinamarca, né, e aí eu acabei, através desse casal, pegando contato da Michelle, e a Michelle fez assessoria para mim poder sair da Irlanda, casar lá na Dinamarca e poder entrar novamente e continuar a minha vida aqui na Irlanda. Mas assim, para você ver, quando eu conheci o Brian, com 4 meses, veio a gravidez. Isso não foi nada planejado. Foi tipo assim, nossa, uma loucura. Pra mim, que tava nesse patamar de correr atrás dos meus sonhos, de levar minha carreira, foi tipo um choque. Eu não queria. Eu quero continuar estudando aqui na minha carreira, eu não quero filho, não. Foi, não, eu não acredito. Então, assim, no começo... Não foi mil maravilhas assim, não. Tava uma novela mexicana. Porque o Brian, no começo, ele mentiu. Ele falou que ele era solteiro. Safado, né? Mas, no final das contas, ele tinha ido uma irlandesa lá na casa dele, que era a mãe da menina, falando que eles não estavam mais juntos, mas ainda moravam lá. Então, tipo assim, quando eu vim entender o patamar da conversa, eu falei, peraí, que bagunça. Você tá me dizendo que vocês não estão juntos, mas a mulher ainda mora na sua casa, por causa das facilidades, né? Foi essa resposta que ele deu. Nossa, eu tava assim falando, eu me meti em outra bosta, cara, eu não acredito. E agora? Então, tipo assim, eu não tinha fé nenhuma que o nosso relacionamento ia dar certo. No começo, eu falei, mano, agora ferrou. Agora você tá sem visto, grávida. Tem um cara que tá aí que, pelo jeito, não tá terminado ainda com a mulher, porque, né? E aí eu dei um chega pra nele, eu falei, olha, eu vou seguir grávida, sem visto. Com a criança, eu não preciso da sua ajuda, eu vou dar um jeito, eu vou seguir, porque teve um momento que você, quando você se pega grávida, você não sabe o que vai fazer, mas aí depois de um tempo eu falei, também não vou tirar, eu não tenho coragem, eu vou seguir minha vida com você ou não, mas do jeito que você tá aí nessa enrolação, eu não vou ficar, eu terminei com ele, eu falei, eu não quero mais, eu vou seguir sozinha. Aí eu lembro que quando eu terminei com ele acabou lá decidindo as coisas, falou a verdade pra ela, terminaram a coisa que não estava bem terminada. E a gente seguiu com o nosso plano. Que loucura. De casar e tudo. Foi uma novela mexicana total. Mas deu certo. Deu certo no final, graças a Deus. Graças a Deus. E a Michelle, ela instruiu a gente do começo ao fim, porque a situação era delicada, porque eu estava indo casar na Dinamarca, mas eu não tinha visto, né? Entendeu? Pode ser que dependendo de quem você pega na hora de votar, você não consegue. Mas graças a Deus, ele fazia parte do meio. E, então, assim, na hora de entrar de volta,
Foi tranquilo, porque tinha alguém que ele conhecia, e então assim... Mas, sabe, porque dependendo de quem tá lá, eles embaçam pra você. Mesmo quando você casa, pode ser que você ainda tenha... Eles te deixam lá esperando na salinha lá. Mas deu tudo certo. E eu fui pra Dinamarca, eu tava com 6 meses de gravidez. Meu Deus. Tipo assim. Mas também foi rapidinho. Casamos lá um final de semana. Voltei casado. Fui na sexta, voltei casada na segunda pra Irlanda. Voltei casadinha. A lua de mel foi na maternidade. Ai, menino, pra você ver, foi uma loucura demais. Por isso que eu falei, quando a gente for pro Brasil agora, a gente faz uma lua de mel, né? No Brasil também, porque foi uma correria. Mas esse já... Quando você foi pro Brasil agora, levou já o bebê? Fui com a criança, foi pra apresentar a criança pra minha mãe. Fui pra ver minha família e apresentar ele também. Bom, deixa eu ver. Mas aí hoje a história... Tá indo bem, tudo indo Graças bem. a Deus, ele é um super parceiro e me apoia em tudo que eu vou fazer. E, inclusive, ele tá lá, ó, cuidando da bebê agora pra mim, junto com a mãe deles. Eles me apoiam em tudo. Então, eu tenho muita sorte de ter eles, minha família irlandesa aqui, que me apoiam em tudo. E estão aí, né, torcendo pra mim na minha jornada aqui, com muito orgulho de todas as coisas que eu venho trazendo. Então, assim, é muito importante ter o apoio de quem você gosta. Então, assim, muito feliz com ele. Quer ver mais histórias assim? Segue aqui o Boulder.